Boa tarde, gente. É mais uma etapa do nosso projeto PCD em Foco. Hoje nós vamos estar entrevistando o Antônio Carlos, candidato a vereador. Antônio Carlos é escritor de várias obras, é ativista social e há vários anos se enganja na causa da pessoa com deficiência. Ele se apresenta a vocês como candidato a vereador. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, Renato. Eu queria aqui fazer um agradecimento muito especial ao programa PCD em Foco por esse convite, entendeu? Fiquei muito feliz pela oportunidade e pelo fato de vocês estarem fazendo um trabalho extrapartidário. Todas as correntes estão se apresentando, todas as correntes estão podendo apresentar as suas plataformas e isso me deixou muito feliz. Eu agradeço de coração. Nós agradecemos a oportunidade e essa é a ideia do programa, abraçar qualquer um. Nós temos uma conotação política, não partidária. Qualquer um que queira apresentar a sua política pública para a pessoa com deficiência, buscando um cargo eletivo ou não, ou que exerça um trabalho, será sempre bem recebido por nós e terá o microfone aberto para mostrar seu projeto e alavancar as necessidades da pessoa com deficiência nesse município. Então, Antônio Carlos, em relação à acessibilidade, como que você qualifica a acessibilidade de Volta Redonda? Bom, a acessibilidade de Volta Redonda, ela praticamente inexiste. Nós temos uma cidade muito difícil para as pessoas com deficiência, nós temos dificuldade para o pessoal de deficiência visual, nós temos dificuldade para o pessoal cadeirante e todos nós temos muitas dificuldades porque a invisibilidade desse grupo social faz com que as políticas públicas nunca pensem nessa parcela da sociedade. A arquitetura não pensa nessa parcela da sociedade. Então, esse é um dos grandes motivos que me trouxe a assumir essa candidatura. Trazer para a visão do público que nós existimos, que nós precisamos e temos o direito de circular numa cidade acessível. Claro. E sendo eleito, quais são as políticas públicas que você vai adotar para que essa melhoria na acessibilidade ocorra? Uma vez que a própria Lei Brasileira de Inclusão preconiza que todos os investimentos na área de acessibilidade e mobilidade, elas têm que ter parte de investimento do poder público. O erário tem que estar presente para que essas melhorias aconteçam. Você, como vereador, quais são os seus projetos para que isso possa acontecer? O primeiro passo que eu pretendo é fazer valer a legislação já existente. Nós temos uma legislação encaminhada que não avançou e ela precisa precisamos nos valer dessa legislação para avançar nessa questão. A segunda questão é a questão da mobilidade urbana. O deficiente, ele é visto como aquele cidadão que só vai a médico. Nós não temos praticamente o direito de nos divertirmos. Os clubes, teatro, quase nenhum dos locais de diversão é aberto, possibilita o acesso do deficiente. Então, uma das minhas grandes bandeiras é a inclusão, não a inclusão que nós vemos hoje, mas a inclusão do direito pleno do cidadão deficiente, a plenitude do cidadão deficiente, a frequência no comércio. O nosso comércio não nos permite, a maioria do nosso comércio não nos permite acesso. Então, a minha meta é incluir plenamente o cidadão com deficiência. Ótimo. Em relação a outro ponto na nossa legislação é o seguinte, você falou um pouco de legislação, a gente tem total ciência que a lei orgânica do município ela é totalmente dispar da Lei Brasileira de Inclusão, onde a Lei Brasileira de Inclusão ela surgiu há quase 15 anos e a nossa lei se torna totalmente, eu não diria nem constitucional, que muitas das leis esparsas que foram criadas no município relacionadas à pessoa com deficiência, elas vieram antes, elas não foram nem recepcionadas. Você, como vereador, vai buscar essa adequação? Principalmente a adequação com a legislação federal. Porque se nós conseguirmos, ou quando nós conseguirmos adequar a nossa legislação municipal à legislação federal, isso nos facilitará muito, inclusive na busca de recursos. Nós temos em Brasília um deputado federal que faz parte
do Conselho Federal para a Defesa das Pessoas com Deficiência. E muitas vezes impede o acesso da verba para a cidade exatamente por nós não estarmos adequados à legislação federal. Agora, outro ponto que é um tema que tem sido muito debatido nos últimos dias, até com as ações tomadas pelo nosso presidente da República, que gira em torno da educação inclusiva. Muitas pessoas entendem que aquela pessoa com deficiência deve ser colocada numa escola especial, separada das outras crianças. Outras pessoas entendem que a inclusão, por mais que ela não funcione na escola, tem que se gerar a estrutura para que ela venha funcionar na escola, para que aquelas pessoas possam ser incluídas no meio social. Qual é a sua visão sobre isso e a sua proposta para o município nessa área? A minha visão sobre isso é a inclusão total da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem que participar da sociedade plenamente. Porém, nós brasileiros, nós temos o hábito de legislar e não adequar. O que vem acontecendo hoje na questão da educação inclusiva é que o sistema educacional não se adequou para receber o aluno PCD plenamente. Então a questão é o seguinte, nós caímos de novo na questão de busca de recursos, acesso a recursos, adequação para a inclusão plena da pessoa com deficiência. A criança com deficiência, ela é uma criança como outra qualquer. O adolescente com deficiência, ele é um adolescente como outro qualquer. O homem adulto com deficiência, ele é um homem como outro qualquer. Ele tem necessidades de acesso e esse acesso é negado por uma questão de adequação. Claro, compreendido. E outro ponto também, uma problemática, uma celeuma que assola a nossa cidade é a questão do transporte urbano coletivo. Onde nós sabemos que muitos dos ônibus que circundam a cidade não possuem elevador e aqueles que possuem elevador que gera acessibilidade, principalmente ao cadeirante, aqueles elevadores não funcionam. Além disso, nós temos uma outra problemática. A Lei Brasileira de Inclusão institui que pelo menos 10% da frota de táxi, e isso se aplica por absorção ao transporte de aplicativo, ela teria que ser adaptada e essa adaptação não existe nessa proporção. Você, como vereador legislando, qual vai ser a sua proposta para que essa fiscalização ocorra de forma mais efetiva? E também, principalmente, sabendo que o setor de transporte coletivo passa por uma dificuldade financeira, qual seria a forma de fazer com que o poder público gere subsídios para que essa adequação possa realmente acontecer? Então, nós temos dois problemas que são interessantes nessa questão. É muito interessante você ver que todos os ônibus de Volta Redonda têm o adesivo das pessoas com deficiência. Porém, nem todos atendem a pessoa com deficiência. Por quê? É interessante, midiaticamente, você atender o deficiente. O deficiente ele mobiliza a sensibilidade das pessoas. Então, para nós adequarmos essa legislação plenamente, como você bem afirmou, nós precisamos dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é termos um legislador que veja a causa do deficiente não por uma questão midiática, não porque é bonito atender o deficiente, é ter um legislador que está inserido plenamente na questão do deficiente, porque existe possibilidade, existe uma série na legislação tributária, nós temos uma série de acessos para o atendimento da pessoa com deficiência. Mas esses acessos não são ocupados por quê? Porque nós somos invisíveis. A nossa invisibilidade impede até de que gestores bem intencionados venham a conseguir acessar esses recursos. Entendeu? Até que a nossa invisibilidade impede até que gestores bem intencionados venham atender essas questões que me foram apresentadas. Ótimo, compreendo.
Antônio Carlos, a gente agradece muito a sua participação, os seus esclarecimentos, a apresentação da sua plataforma que vai ser exercida enquanto você for eleito vereador. E agora a gente deixa aberto o microfone para suas considerações finais. Cidadão de Volta Redonda, nós somos uma cidade que nós podemos estarmos a nível internacional de acessibilidade. Nós somos uma cidade moderna. Nós não temos construções centenárias, nós não temos ruas centenárias, nós somos uma cidade de menos de 70 anos. Então, é uma questão de querer fazer. E o não querer fazer não é que os gestores anteriores, os legisladores anteriores, sejam pessoas ruins que não querem fazer. Não é questão de querer fazer, é uma questão de saber o que fazer e como fazer. É uma questão de estar dentro do problema. E eu me apresento como esta pessoa, eu estou dentro do problema. Eu sei o que fazer e sei como fazer. Agora eu preciso da oportunidade. Eu sou Antônio Carlos, 17222. E assim a gente encerra mais uma etapa do nosso projeto PCD em Foco. Os candidatos são apresentados, suas propostas são apresentadas e cabe a você, cidadão, conhecendo a história, conhecendo o plano de governo de cada um deles, optar por o que é melhor da cidade. Nós deixamos o microfone aberto para cada um, independente de partido político, de ideologia ou de entendimento, manifestar sua opinião sobre o assunto e buscar, junto com a sociedade, uma melhoria para todo mundo. Nós contamos com vocês, nós buscamos equidade e igualdade. Agradecemos a participação de todos, um forte abraço.